A palavra Apocalipse significa revelação. E quando o livro de Apocalipse começa, logo no primeiro capítulo, no versículo 1, começa precisamente com esta palavra. Apocalipse 1:1, a primeira palavra do livro é revelação. Diz lá, revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Apocalipse 1:1. Ora, neste livro que nós temos estado a pregar nos últimos domingos sobre as 7 cartas às 7 igrejas que estão registadas aqui no livro de Apocalipse. Neste livro de revelação, Jesus não apenas revela coisas que hão de acontecer, mensagens que tem para a igreja, mas também Jesus revela-se a Ele próprio. Ele se identifica, Ele se mostra, Ele diz quem é. Então, Jesus revela e revela-se aqui no livro de Apocalipse. Por isso, o livro é a revelação. Temos falado sobre já a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo. Hoje vamos falar sobre a igreja de Tiatira, que está no capítulo 2 de Apocalipse, nos versículos 18 até 29. E vamos ler 2, 18 a 29. Diz assim a palavra de Deus no livro de Apocalipse. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, ou o teu amor. Há versões que dizem amor, e mais correto, não é? O teu amor e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem eles, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, a cidade de Tiatira, e gosto sempre de fazer alguma referência à cidade, a cidade de Tiatira não era uma cidade tão importante como as outras que já falámos, nem tão influente. No entanto, era uma cidade na Ásia Menor que tinha muita atividade comercial e era conhecida basicamente sobre isso. E esta atividade estava bem organizada. Havia, inclusive, várias associações de comerciantes e conforme o tipo de produto que comercializavam, e essas associações, esses grêmios, essas corporações organizavam muitas vezes festas para os sócios, onde não faltava nada e nem tampouco cerimónias mais ou menos religiosas de invocação do apoio e até de adoração aos deuses, aos seus deuses e de agradecimento a esses deuses, mas também que nessas festas era muito comum terminarem as festas com
muita bebida e muita imoralidade no meio, à boa maneira do Império Romano e também de alguns povos da Antiguidade. Acontecia que os crentes daquela cidade, que também tinham, muitos deles, atividades comerciais, tinham que saber como gerir essa situação. Isto porquê? Porque quem não fizesse parte desses sindicatos, não é? Dessas organizações, dificilmente conseguiria depois fazer circular os seus produtos e arranjar clientes e comprar e vender. Era natural que isso acontecesse. Então, os crentes ficavam um pouco divididos sobre o participar nessas festas ou não, mas era ali que se conheciam as pessoas, era ali que eles eram sócios também. Alguns estavam fora, alguns até iam para fora. Por exemplo, nós sabemos que no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 14, quando Paulo está ali em Filipos, na cidade de Filipos, ele conhece uma mulher que se converte. Essa mulher chama-se Lídia e ela era de Tiatira, era desta cidade. E a atividade dela era uma atividade comercial também. Ela era vendedora de púrpura, diz o texto no livro de Atos dos Apóstolos. Ora, quando os crentes se convertem e depois, fazendo parte dessas associações, eles vão ter alguns problemas com o gerir a sua vida espiritual, a sua vida com Cristo e, ao mesmo tempo, a sua vida profissional. Isso também acontece hoje nos nossos dias. Às vezes, os crentes ficam e como é que vamos fazer? Bom, isto levou a que alguns crentes nesta igreja, ou nós pudéssemos encontrar 3 tipos de pessoas diferentes na igreja. Haveria aqueles que se mantinham fiéis ao Senhor, que não se prostituíam, ou seja, que não se contaminavam com a imoralidade, com a impureza e até com tudo aquilo que envolvia aqueles grupos e aquelas festas, portanto eram fiéis ao Senhor. Isso está bem referenciado aí no versículo 24, quando o Senhor diz: e a vocês, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como eles dizem, as profundezas de Satanás, portanto, aqueles que permaneceram fiéis, que permaneceram sem se contaminarem. Mas havia também aqueles que, perante tudo isso, na igreja, achavam que a igreja tinha que ter uma atitude de abertura, uma atitude de tolerância. Nós não temos que julgar, nós não temos que criticar. E isso Jesus critica esses. Diz aqui no versículo 20 que tenho contra ti que toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos. Portanto, havia alguns que estavam ali, que se prostituíam e que comiam a tal carne sacrificada aos ídolos. Não que aquela carne fosse alguma coisa, porque nós sabemos que já o apóstolo Paulo dizia que se a tua consciência não te acusa, come da carne, porque os ídolos não são nada. Só que aqui não é neste contexto. O contexto era não apenas o comer a carne, mas era o participar de todo o ritual e de toda aquela imoralidade que essas práticas envolviam. Então havia alguns que, estamos aqui, não vamos ficar de parte, não vamos dizer que não, senão depois vamos ser marginalizados. E a igreja tolerava, era aberta. Está bem, pronto, não nos cabe a nós julgar. Então havia os fiéis, os que mesmo sendo fiéis, mas eram tolerantes, abertos a todas essas práticas, deixando que na igreja até esta Jezabel, que é uma figura do Velho Testamento, mulher que corrompia o povo de Israel, que perseguia o povo de Israel, que quis matar o profeta Elias, que trouxe com ela era a mulher do rei Acabe, e que trouxe com ela os cultos ao deus Baal e a todos os seus deuses. Portanto, muitas vezes a palavra prostituição no Velho Testamento está associada a esta ideia de infidelidade espiritual, deixar Deus ou contaminar-se com outros deuses. E aqui estava a acontecer exatamente isso na igreja, e a igreja não dizia nada, tolerava. Depois havia aqueles que, dentro da igreja, não eram só tolerantes, eram mesmo praticantes do mal. Portanto, aqueles que se entregaram a essas práticas, que se deixaram ir por esses caminhos, que, seguindo esta ideia desta mulher, que dizia, provavelmente, e ensinava
que não havia mal nenhum. Isto tem uma explicação. Havia um grupo religioso muito comum naquele tempo, chamado de gnósticos, e o gnosticismo, a palavra vem de gnose, gnose significa conhecimento, e esses achavam que, entre outras coisas, havia várias correntes dentro do gnosticismo, mas havia uma corrente, uma linha de pensamento dentro desse grupo que dizia que há dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material. E eles não se misturam. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então alguns ensinavam, provavelmente talvez esta Jezabel tivesse a ensinar isso, não sei, mas pelo que indica, poderia haver alguns que ensinavam isso, que diziam que as pessoas que atingiam esse nível de conhecimento maior, de gnose, não é? De entendimento das coisas, eram capazes de separar o material do espiritual. Então, o material, o corpo, que é porcaria, não é? Que é corruptível, o corpo pode-se contaminar porque isso não afeta o espiritual. Portanto, podemos nos prostituir, podemos adulterar, podemos embebedar, podemos tudo e mais alguma coisa, porque isso não afeta o espiritual. Portanto, ao mesmo tempo, podemos estar na igreja depois a cultuar e adorar, porque isso é elevação espiritual. Conheciam. Ora, alguns deles talvez entraram por conhecimentos ou envolveram-se nestas suas práticas em algumas coisas relacionadas com o ocultismo, com satanismo. Por isso ali diz que eles dizem que conheceram as profundezas de Satanás. Ou seja, conheceram um mundo espiritual que os outros não conheceram. Portanto, nós estamos num outro nível. É curioso que ontem à noite, eu lembrei-me deste versículo, porque ontem à noite, antes de ir para a cama, e estava sem sono, estava a ver a televisão na RTP, já era bastante tarde, já passava da 1 da manhã, e eu estava a dar um programa que foram quase 2 horas sobre a Igreja de Satanás. É verdade, há igreja em todo o mundo, uma Igreja de Satanás, sobre os seus ensinamentos. E uma das coisas que me despertou a atenção e que me fez pensar nisto é que os líderes e as pessoas que ali participavam, todas elas diziam que chegaram a um nível de entendimento das coisas que mais ninguém chegou, não é? Eles entenderam, eles viram, eles perceberam aquilo que nas igrejas cristãs não se ensina e que até não se quer que as pessoas saibam. E pela sedução do conhecimento, e eles perceberam que podiam libertar-se e que agora são mesmo livres. Irmãos, o diabo pode mudar de estratégia, mas ele continua a fazer as mesmas coisas, a querer levar as pessoas a dizer que fora de Deus é muito melhor. E mais, alguns disseram assim: eu pertenço à Igreja de Satanás, mas ele não é Deus. O que nós descobrimos é um caminho que nos leva a descobrir como nós somos deuses. Ora, foi por aí mesmo que Satanás começou a cair, não é? Quando ele próprio quis ser Deus. Então, estas coisas, muitas vezes, algumas ideias, tanto no passado como no presente, introduzem-se na Igreja. E a Igreja muitas vezes fica quieta, não diz nada, tolera. E o Senhor aí repreende, como aqui fez. Mas mais do que tudo isso, gostava hoje, ao olharmos para esta carta, que nós pensássemos naquilo que ela nos revela acerca da pessoa do Senhor Jesus. Porque ao olharmos para aqui, nós podemos ver Jesus a revelar-se. E a primeira coisa que eu queria aqui destacar é acerca da santidade de Jesus. Quando nós olhamos para o versículo 18, diz que ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Há aqui uma alusão a algo que brilha, a algo que é forte. Nós sabemos que, muitas vezes, na Bíblia, a luz, o refulgente, tem a ver com a glória e com a santidade de Deus. Isto está descrito no capítulo 1. Esta parte aqui é como se fosse tirada da descrição do próprio Senhor Jesus no capítulo 1, no versículo 13, quando diz que Ele está no meio dos 7 castiçais, que são as 7 igrejas, e é semelhante ao Filho do Homem.
portanto, falando aqui da humanidade de Jesus, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Eu estou a ler em Apocalipse 1:13, agora 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Então, irmãos, esta descrição de Jesus aponta-nos para onde? Precisamente para a pureza, para a santidade. Paulo fala das obras de cada um que vai ser posta no fogo para ser refinada. É como o ouro, não é? Se for ouro, é apurada, fica ainda mais pura. As impurezas saem. Se for palha, queima-se. E o Senhor Jesus aqui se revela dizendo que Ele é este olhar de fogo purificador, é reluzente, é a luz que brilha, é a santidade. João escreve na sua primeira carta, no capítulo 1, dizendo que Deus é luz, isto é a partir do versículo 5, Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Quando a Bíblia fala em luz e trevas, fala em separação entre santidade e pecado. Entre aquilo que é o que está do lado de Deus, que é santo e puro, e aquilo que está fora de Deus e que está nas trevas e que é impuro. João escreveu também no seu Evangelho, no capítulo 1, quando diz que o Verbo que era Deus se fez carne, habitou entre nós. Nesse mesmo capítulo 1 de João, versículos 4 e 5, ele faz esta referência dizendo que em Jesus estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. Aqui está Ele, o santo, o puro, o justo, que veio até às trevas onde estão os pecadores, que somos nós. Há esta diferença. Este é um ponto muito importante. Falar da santidade de Jesus é muito importante para entender esta carta que nós estamos aqui a ver. Jesus é santo, assim como é santo o Pai. Jesus, diz a Bíblia, que nos chamou para a santidade. Nós, os crentes, a Igreja, foi chamada para a santidade. É isso que nós encontramos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 7. Ele chamou-nos para a santidade. No livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, meus irmãos, quando olhamos para este texto e Jesus se apresenta como aquele que é santo, que é puro, isto significa que Ele quer da sua Igreja e daqueles que o seguem também santidade e pureza. Há muitos crentes que iludem-se, ou querem estar iludidos, pensando que Deus não se importa com os nossos pecados. Deus é amor, Deus é misericórdia. Então, às vezes o Espírito Santo fica triste e entristece pelo nosso pecado, mas Ele perdoa. E esquecendo que há outros atributos de Deus, que nenhum deles é mais importante. Todos são importantes, todos têm igual valor, igual importância, e Deus valoriza todos os seus atributos, não negando nenhum deles. E esquecem-se de uma coisa: se por um pecado, um só, Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus, como é que nós, cheios de pecado, queremos voltar à presença de Deus? Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos, ou seja, separados, postos à parte, estão da glória de Deus. Não podemos esquecer que Deus é santo. É verdade que aqui há outros atributos que já iremos falar, mas nós não podemos desprezar a santidade de Deus. Se queremos andar com Ele, nós temos que viver como Ele. Ser santos. Essa é a preocupação do verdadeiro crente. Nós
sabemos, e a Bíblia nos revela isso, e o livro do Apocalipse também, que o Senhor tem para nós um lugar maravilhoso para vivermos com Ele para todo o sempre. Ele vai voltar, vem nos buscar para vivermos com Ele na glória, em santidade, em luz permanente. E João escreve em 1 João 3:3, aquele que nele tem esta esperança. Nós temos esta esperança de viver com Cristo? Aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo. Desprezar a vida santa, desprezar a vida de santidade é a mesma coisa que estar a dizer: eu não acredito que vou viver no céu com Cristo. Eu não acredito que vou viver na glória e na presença de Deus. Porque o que a Bíblia diz, e ela não se nega, é que aquele que tem esta esperança purifica-se a si mesmo. O pecado incomoda-o da mesma maneira como incomoda o nosso Pai Celestial, o nosso Senhor Jesus. Agora, esta igreja era uma igreja que até recebe muitos elogios de Jesus. Esta igreja era uma igreja que o Senhor, talvez não haja aqui nestas 7 igrejas, uma que seja tão elogiada. Reparem que no versículo 19 diz que o Senhor conhece aquela igreja, conhece as suas obras. E isto é o segundo atributo, a segunda característica de Jesus. Já falámos da santidade de Jesus, aqui nos é revelado também a omnisciência de Jesus. O que é que quer dizer omnisciência? Omni quer dizer total, completa, toda. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece a sua igreja. O Senhor conhece cada um de nós. E o versículo diz aqui que eu conheço as tuas obras. Ou seja, eu sei o que é que tu tens feito. Eu sei como é que tu vives. Eu sei quem tu és. E depois o Senhor diz, o teu amor. Esta era uma igreja que manifestava realmente amor uns pelos outros, que cuidavam uns dos outros, trabalhava, conheço o teu serviço, a tua fé, a tua paciência. Então era uma igreja que recebe muitos elogios. E depois diz aqui uma coisa interessante neste versículo. Quando fala das obras desta igreja, diz, eu também sei que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. O que é que Jesus conhecia desta igreja? Jesus conhece uma igreja que era bastante ativa. Uma igreja em crescimento. Era aquela igreja, irmãos, que se nós fôssemos lá, iríamos gostar de lá estar. Uma igreja alegre, toda a gente a trabalhar, com muita ação, muita atividade, muitas coisas novas, e não parava de crescer, e tinha sempre cada vez mais coisas. Era uma igreja assim. Só que era uma igreja, como nós já vimos e já lemos, com muita atividade, mas pouca santidade. Pouca santidade. E não nos iludamos, irmãos. Atividade, ser ativo na igreja, não significa que é espiritual e que é santo. Às vezes nós olhamos para as pessoas e pensamos porque a pessoa mexe muito, fala muito, anda muito e trabalha muito e está sempre disponível, é um bom crente. Não. Aos nossos olhos pode parecer. E pode ser. Não estou a dizer que não é. Mas só quem conhece é Jesus. Porque só Jesus é omnisciente. Ele não conhece apenas superficialmente. Reparem que o versículo 23 diz, eu sou, isto já a meio do versículo, eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Ou seja, Jesus é aquele que vê por fora e por dentro. Vê por fora e por dentro. Às vezes algumas pessoas têm o costume de dizer, tu és muito lindo ou muito linda por dentro. Mas como é que ela vê? Como é que vê? Só Jesus tem essa capacidade de ver o que é que nós somos cá dentro. É Ele o único que tem poder para sondar as mentes e os corações, as nossas intenções e os nossos sentimentos. Mais ninguém consegue fazer isso, porque Ele é omnisciente. E Ele sabe. Por isso, muitas vezes, Ele disse em relação ao povo de Israel, e Deus disse várias vezes em relação ao povo de Israel, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Nós podemos estar na igreja, saltar, pular, cantar, fazer muita coisa. Mas cuidado, deixemos que o Senhor Jesus sonde os nossos corações e nos diga como é que nós estamos. Para que não cheguemos a ouvir, naquele dia, quando Ele voltar, e alguns vão dizer que foram muito ativos, muita atividade, muita coisa eu fiz. Senhor, não fizemos isto, eu fiz em Teu nome, isto e mais isto. E o Senhor vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, não vos conheço. O Senhor Jesus é omnisciente. Ele sabe quem verdadeiramente nós somos. Tiatira era uma igreja ativa, em crescimento, mas só Jesus sabia os problemas que ela tinha de imoralidade, de santidade, de tolerância ao pecado. E este é o mal que muitas igrejas hoje, e de muitos cristãos hoje também. Por um lado, nós tínhamos a igreja de Pérgamo, que já falámos, que não cuidava da sã doutrina, era tolerante às heresias. Aqui temos a igreja de Tiatira, que não cuidava da santidade, era tolerante ao pecado, à imoralidade e à impureza. E por isso o Senhor Jesus diz aqui outra coisa, e mais um atributo: santidade de Jesus, omnisciência de Jesus, e Ele vai falar aqui e revelar também a sua justiça. Outro atributo de Deus, a justiça de Jesus. Aqueles que estão em pecado, aqueles que estão realmente numa vida imoral, impura, longe daquilo que é o ensinamento da palavra de Deus, o Senhor fará justiça. E o versículo que está no versículo 22 diz que é essa tal Jezabel, é essa tal que desencaminhava os filhos de Deus, ele a vai prostrar numa cama. E todos os que a seguiram, todos que com ela andaram, todos que encaminharam por aqueles ensinamentos, irão passar por tribulação, porque não se arrependeram. Diz no versículo 23 que ferirá de morte, tribulação, morte, prostrar sobre uma cama, é ato da justiça de Deus. Deus é justo. É claro que a justiça é uma coisa que não é bonita de falar, as pessoas não gostam, mais uma vez, que os pregadores, que os pastores falem sobre a justiça de Deus. Mas a Bíblia diz que a justiça de Deus é uma prova de um outro atributo de Deus que já iremos falar. É uma prova do amor de Deus. A Bíblia diz que filho há a quem o pai não corrija. E diz que a correção do Senhor é a prova. O Senhor corrige ao que ama. O Senhor corrige ao que ama. Os pais corrigem os filhos e os filhos não gostam. E isso é sinal de infantilidade. Quantos e quantos de nós, quando éramos crianças, ficávamos, eu tenho ouvido isso muitas vezes, não gostávamos de ser corrigidos, de ser disciplinados. Depois, quando crescemos e tornámos adultos, ainda bem que o meu pai ou a minha mãe me corrigiu, me disciplinou. E até às vezes já tenho ouvido pessoas dizer, infelizmente eu nunca tive um pai que me corrigisse. Que pena, se me tivesse corrigido não tinha cometido tantos erros. Então, quando um crente diz e se revolta contra a disciplina de Deus, está a mostrar infantilidade espiritual. Por isso Paulo dizia aos Coríntios, vocês são meninos em Cristo, crianças, porque são carnais, continuam a ter todos esses problemas na vossa vida. E depois, mais à frente, no capítulo 11 de 1 Coríntios, ele diz, e é por causa disto, e falou de vários pecados, de várias coisas, de várias irregularidades na igreja, e ele chega ao capítulo 11 e diz, é por causa disto que há entre vós muitos fracos, muitos doentes, e muitos até que já morreram. Porque Deus, irmãos, faz disciplina, faz correção. Porquê? Porque é justo. É justo e faz justiça. Por isso, irmãos, na igreja há aqueles que acham que não se deve fazer disciplina, que a igreja não deve preocupar-se, cada um faz o que quer e é responsável diante de Deus. Não, é a responsabilidade da igreja zelar pela santidade da igreja, dos irmãos.
cuidando com amor uns dos outros, não com julgamento, porque quem julga é o Senhor. Mas nunca esquecendo que o mesmo Deus que nos ama, porque nos ama, é o mesmo Deus que também nos corrige. E o Senhor aqui diz que Ele vai fazer justiça. E a justiça não é apenas para punir aqueles que estão errados, é também para recompensar aqueles que estão certos. Porque o Senhor termina a carta dizendo que vai levar aqueles que são fiéis, porque havia aqueles que já aqui falámos que eram fiéis, aqueles que não se contaminaram e que o Senhor diz que vão governar com Ele, vão reinar com Ele. Esta é a recompensa do cristão. Quando o Senhor Jesus voltar a instaurar o seu reino, os crentes vão reinar com Ele, vão estar com Ele, vão ser recompensados. Por isso o Senhor diz que Ele virá. Ele vai voltar. Quando? Não sabemos. Mas uma coisa sabemos, entre muitas outras coisas, é que o Senhor virá para que nesse dia, aqueles que foram fiéis a Ele, que o seguiram, que caminharam com Ele, recebam a vida eterna, a recompensa, o galardão que o Senhor diz que lhe dará. Os outros serão lançados no lago de fogo e enxofre. Ou seja, a separação eterna de Deus, a destruição para todo o sempre. O sofrimento, a dor. A Bíblia diz que o inferno é o lugar onde a dor nunca para. O sofrimento nunca para. Em contrapartida, na presença de Deus há luz, há alegria. E diz a Bíblia, ali não haverá mais choro, não haverá mais dor. Então há recompensa, porque Jesus é aqui revelado como aquele que é justo, a justiça de Deus. Justiça é essa que está associada a todos os outros atributos e a mais um que aqui é mencionado. Eu vou terminar com esse, que é o amor de Deus. O amor de Deus. O que é que nós vemos aqui sobre o amor de Deus? Sobre a misericórdia de Deus. Diz aí o texto que, apesar desta situação vivida por aquela Jezabel e por aqueles que a seguiam, o Senhor diz lá, no versículo 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse. E não se arrependeu. No versículo 22, depois de falar de algumas ações de disciplina, diz, e não se arrependeram das suas obras. Então, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus de amor que dá oportunidade às pessoas para se arrependerem. Se os irmãos olharem o livro de Apocalipse e lerem o livro de Apocalipse com atenção, vocês vão reparar que quando chega àquela parte das trombetas, que haverá uma trombeta onde o Senhor manda lançar 7 taças, que é iras, é a ira de Deus sobre a terra. E muitas vezes esses flagelos que são lançados sobre a terra, o Senhor diz que, apesar desses flagelos, que são morte, pestes e outras coisas, diz, muitas vezes repete, e os homens não se arrependeram. Nós estamos a viver isso hoje. As pessoas estão a viver uma pandemia, mas em vez de se virarem para Deus e se arrependerem, esta é uma oportunidade que Deus está a dar, é uma manifestação do amor de Deus, para que se arrependam, mas não se arrependem. Toda a gente está à espera que tudo isto termine, não é para vir agradecer a Deus, não é para louvar a Deus, não é para servir a Deus, não. Estamos à espera que termine, que é para fazer uma grande festa, e vai ser pior depois. Aqueles que queriam festejar o Carnaval este ano e não puderam, eu ouvi na televisão eles a dizerem, para o ano vai ser por todos os outros anos. Não se arrependeram. Os homens não se arrependem. Deus está a dar uma oportunidade. Irmão, às vezes nós ficamos a pensar, eu às vezes penso que quando algumas pessoas estão a sofrer e às vezes num leito quase de morte, moribundos, e tenho ouvido assim dizer, porque é que Deus não leva esta pessoa, está aqui a sofrer?
Sabem, irmãos, às vezes é porque Deus é amor e está a dar tempo para que se arrependam. E muitas vezes não se arrependem. Muitas vezes não se arrependem. Mas Deus é amor, Deus é misericordioso. E a Bíblia diz que o homem que muitas vezes é repreendido, Provérbios 29:1, o homem que é muitas vezes repreendido e endurece a cerviz, ou seja, que fica duro, não quebra, de repente será quebrantado. Porque Deus é misericordioso, mas Deus também é justo. Deus dá oportunidade e tempo para arrependimento. E agora é a oportunidade e o tempo para mudarmos a nossa vida, para nos arrependermos, para seguirmos com Ele, para caminharmos com Ele, para depois sermos recompensados também por Ele. Deus é misericordioso. É este o Jesus que está aqui a ser revelado na carta a Tiatira. Por vezes, irmãos, nós andamos iludidos na nossa vida cristã e espiritual, pensando que na igreja ou na vida do cristão, atividade é sinónimo de espiritualidade ou de santidade. Não é. Podemos ser muito ativos e não ser santos. O contrário já não é possível. Se formos santos, vamos ser muito ativos na obra de Deus. A outra ilusão é pensar, ou outro engano, é pensar que Deus despreza algum dos seus atributos, ou que Deus considera uns mais importantes. Nós achamos que o amor de Deus é mais importante do que a justiça de Deus. Não, são iguais. É por isso que a mensagem tem que ser sempre igual. Quando o Senhor Jesus disse à mulher que foi apanhada em adultério e lhe disse que ninguém te condenou, eles queriam que lhe atirassem pedras, e ela disse não, e Jesus disse, então vai, eu também não te condeno, eu também não te condeno, e para aí, só que não para aí. Jesus realmente não condenou porque Ele veio para salvar, mas Ele virá o dia em que virá para julgar. Por isso o Senhor diz, eu não pactuo com o pecado. O que é que Jesus disse? Vai e não peques mais. Eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Ele é tanto amor quanto justiça. É tanto misericórdia como também poder. Então nós não podemos negligenciar nenhum dos atributos do Senhor. Portanto, meus irmãos, ao olharmos para este Jesus e para este texto, nós vamos louvar a Deus pela sua santidade, pela sua omnisciência, pela sua justiça, pelo seu amor. Porque este é o Deus que nós servimos. E quanto melhor conhecermos a Deus e todos os seus atributos, melhor nos relacionamos com Ele. Então, para termos um bom relacionamento com este Deus, é importante saber quem Ele é. Hoje, ao lermos aqui em Tiatira aquilo que Ele é, nós não podemos esquecer que Ele nos ama, Ele nos dá a oportunidade para arrepender, mas Ele faz justiça, porque é justo. Que o Senhor seja com cada um de vós. Amém.